Olá, meus amados, eu me chamo Paulo e hoje a gente está aqui no canal de Missões Nacionais para mais um episódio do quadro Na Missão. Então já vai curtindo esse vídeo, já vai compartilhando ele e, é claro, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você não perder nada do que acontece no nosso campo missionário e ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos lá! Como eu já compartilhei com vocês, eu me chamo Paulo e eu tenho 25 anos. E eu atuo como missionário ali na Casa Viver, projeto que atende crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e suas famílias ali em Costa Barros, sendo mais específico, na comunidade do Chapadão, a comunidade mais linda do Rio de Janeiro e do Brasil. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, como que eu fui parar no Chapadão. Essa história começa lá em 2008, lá em Campo dos Goitacazes, norte fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro. E naquela época eu tinha por volta de 10 para 11 anos ali, quando Deus levantou um homem de Deus chamado Fábio, e ele começou ali na minha rua uma célula com crianças, uma célula com juniores. E através dessa célula eu pude viver algumas experiências com Jesus, eu pude ser discipulado na minha linguagem. Nós podemos, naquela célula, conhecer a Cristo de uma forma leve, na linguagem que uma criança pudesse entender. E através dessa célula, eu pude viver algumas experiências em acampamentos, em conferências de crianças, conferências de juniores, acampamentos de embaixadores, retiros. E eu vivi algumas experiências, né? A primeira delas foi que me marcou demais, que foi num retiro de juniores, onde eu pude externar aquilo que estava no meu coração. Que foi o momento em que eu atendi o apelo, eu entreguei a minha vida para Jesus, que ainda quando criança eu pude compreender que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e a graça dele me bastava. Então a partir daquele momento a minha vida mudou e eu comecei a buscar mais a Cristo, ainda como uma criança, buscando mais, dentro da minha possibilidade. Então eu continuei da mesma forma, apenas frequentando a célula e alguns momentos específicos na igreja, porque a gente não conseguia frequentar de fato a igreja do Fábio, né, que era uma igreja batista, por ser uma igreja distante do nosso bairro. A gente era criança, então não tinha condições de ir sozinho. E a gente ia em algumas ocasiões especiais que ele nos levava. E em uma dessas ocasiões eu entreguei a minha vida para Jesus e em outra ocasião foi a primeira vez que Deus falou comigo a respeito do campo missionário. Eu devia ter por volta de 11 anos e ali em uma dessas conferências teve um momento de oração onde eu me ajoelhei na minha cadeira e pedi para Deus falar comigo. Falei, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E eu pude ouvir a voz de Deus com uma voz suave nos meus ouvidos e ela sussurrou assim, buscar e evangelizar cada vez mais. E essa frase me marcou e me marca até hoje. Eu lembro que eu escrevi, anotei essa frase no bloquinho que eles deram, cheguei em casa, compartilhei com a minha mãe, quando eu compartilhei, minha mãe ficou emocionada, foi um momento assim que me marcou demais. Então, eu continuei daquela mesma forma, ainda sem frequentar uma igreja de fato, sem congregar e sem entender o que era ser igreja de fato. Até que Deus ele levantou uma pessoa que foi essencial na minha caminhada cristã e é essencial na minha vida pessoal até hoje. Foi a minha irmã mais velha, a Bianca, onde ela começou a congregar numa igreja, uma igreja batista também, mais próxima à nossa casa. E ela me chamou para ir, e eu lembro dela conversando comigo, ela falando que indo naquela igreja ela conseguiria me levar, eu conseguiria conhecer outras crianças da minha idade, eu conseguiria ir aos cultos. E eu fui um dia. E no primeiro culto que eu fui, era um culto de missões mundiais, onde as crianças estavam todas caracterizadas com os países, era uma feira missionária. E essa foi o início da minha caminhada com a igreja. E ali naquela igreja eu pude ser discipulado de fato, compreender o que era ser igreja, participar de ministérios, crescer e amadurecer como cristão. E naturalmente, quando a gente amadurece com Cristo, Ele nos chama para viver mais perto dele, viver experiências mais profundas. E foi nessa época em que eu pude me batizar, eu pude morrer para o mundo e viver para Cristo. E o meu batismo foi muito marcante porque Deus ele cuidou de cada detalhe. E eu estava rodeado de pessoas que eu amava, né? Pessoas que foram importantes para mim na minha caminhada. Como a minha irmã, o Fábio, que foi meu líder de célula, meu primeiro líder de célula, ele estava nesse momento. E o meu pastor, que é o pastor Guilherme, também
esteve comigo nesse momento. E desde então a minha vida mudou. Mas foi um ano após o meu batismo, onde Deus ele voltou a falar comigo sobre o chamado missionário, mas agora de uma forma mais latente, mais impactante. Nós participamos de um intercâmbio missionário numa região distante da nossa cidade, num distrito da nossa cidade, e ali nós passamos o dia todo evangelizando, falando de Jesus naquela localidade, de várias formas, através de teatro, dança. O nome de Jesus estava sendo pregado ali, mas a gente também convidava as pessoas para o nosso culto, que a gente teria na parte da noite ali na igreja local que estava sediando esse intercâmbio. E naquela noite teve um teatro que me marcou demais e me impactou muito. Que era um teatro muito forte, onde ele retratava, né, missionários que estavam sendo assassinados mesmo no Oriente Médio. E eu lembro que naquele momento eu não conseguia fazer nada a não ser chorar. E ali eu estava entendendo, no meio daquele misto de sentimentos, Deus ele me trouxe a paz e ele falou comigo que ia chegar o tempo onde eu ia sair da minha casa, onde eu ia deixar a minha família, ia viver o ministério dele, o ministério que ele queria para a minha vida. Então, o chamado de Deus ficou muito latente a partir daquele momento na minha vida, mas mesmo assim, eu fui em busca dos meus anseios, dos meus sonhos, das minhas ambições. Então, eu continuei com o ministério na igreja, sendo atuante, mas buscando viver os meus próprios sonhos, os meus próprios objetivos. Porém, a gente sabe que chega um momento na vida do vocacionado onde é aquela bifurcação, né? Onde a gente tem que escolher entre viver os planos e os propósitos de Deus e os nossos planos e tentar a sorte, né? Vivendo os nossos planos e os nossos sonhos. No ano de 2019, eu participei de uma cruzada evangelística, de uma viagem missionária na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. E a gente conversando poucos dias antes da viagem missionária, o pastor responsável perguntou no nosso grupo de WhatsApp, né, se tinha alguém que teria interesse em trabalhar no Ministério Infantil durante a viagem. E eu, vendo a necessidade, me coloquei à disposição. Ele me chamou e falou, olha, então nós vamos ter um treinamento específico, vem aqui na igreja, e nós vamos te dar uma capacitação para trabalhar com crianças durante essa viagem. E eu fui. E para minha surpresa, quando eu cheguei, o treinamento era na Casa Viver, que aquela igreja tinha plantado, lá em Campos dos Goytacazes. Então eu me encantei lá pela Casa Viver, me encantei por aquele trabalho, e no final daquele treinamento eu pude firmar um compromisso com a coordenadora daquele projeto sobre me voluntariar ali. E assim eu fiz, né? Eu fui para a viagem, e aquela viagem foi o divisor de água na minha vida, foi onde Deus ele falou que realmente era isso que ele queria para mim. Ele queria que eu vivesse para pregar o Evangelho, vivesse para falar do amor dele. Então eu me voluntariei ali, naquele projeto assim que eu voltei na viagem, e comecei a viver um pouco do campo missionário, viver o campo missionário ali na minha localidade. E eu estava confortável ali, estava confortável na minha igreja, estava confortável ali vivendo como voluntário no campo missionário ali. E eu estava ali na minha zona de conforto. Até que mais uma vez ele chega para mim e fala, filho, tá na hora de você vir mais profundo comigo, tá legal, você tá caminhando, mas eu te quero mais perto. Eu quero que você saia do raso e venha. E Deus falou isso comigo através de um evento totalmente online, gratuito, da Cristolândia Rio, que foi a Semana Radical, que foi um evento onde nós pudemos viver uma imersão no campo missionário de uma forma virtual. A gente estava no auge da pandemia, então eles foram bem criativos em achar meios de mostrar o campo missionário e mostrar o que estava acontecendo aqui. E através desse evento, eu pude conhecer e aprender e entender o que era o Projeto Radical Brasil, o Projeto Radical Cristolândia. Durante uma das lives muito específicas, onde a missionária Vitória, que hoje é minha amiga aqui no campo, a gente brinca muito, conversa, eu sempre falo isso com ela, ela explicou exatamente o que era o Radical. Foi aí que Deus falou, é isso. Chegou o momento de você ir, chegou o momento de você sair da sua zona de conforto e vir viver o campo missionário. Então, eu me inscrevi na turma seguinte daquele evento, na turma seguinte da Semana Radical, eu me inscrevi, eu vim para o Radical, passei aqui o meu treinamento e, para minha surpresa, Deus me colocou na Casa Viver para trabalhar com crianças e adolescentes. Alguém que foi alcançado na infância, hoje está sendo usado por Deus para alcançar
crianças. E eu não falo isso para meu engrandecimento próprio, mas para engrandecer o nome de Deus. E a gente só vive experiências de fato com Deus, o que Deus quer pra gente quando a gente se coloca à disposição. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu vivi no campo missionário até hoje, uma das que mais me marcou, trabalhando ali na Casa Viver, trabalhando com crianças, no ministério com crianças, né? Uma das minhas funções na Casa Viver é o futebol. Eu sou professor de futebol ali, então essa é uma das atividades ali que a gente tem na Casa Viver. E uma quarta-feira normal de futebol, uma quarta-feira pela manhã, uma quarta-feira cinza, chovendo bem fininho, frio. Eu imaginei, pô, não vai vir ninguém hoje, não vai vir nenhuma criança. Eu não vou nem arrumar o campo, não vou nem preparar nada ali, porque não vai vir criança. E Deus foi e falou assim no meu coração: prepara o campo, prepara o campo, prepara o campo. E ficou aquilo martelando, eu falei, quer saber? Vou obedecer a voz de Deus, eu vou preparar o campo. Mesmo não vindo nenhuma criança, mas se eu estou sentindo que Deus está falando, é o que eu vou fazer. E eu fiz. Eu preparei aquele campo ali e tudo. E chegou uma criança. Chegou um menino. Um menino que tem 9 anos. E ele chegou para aquela aula de futebol ali. E a primeira coisa que veio na minha cabeça: o que eu vou fazer com um menino, só uma criança? Como é que eu vou dar uma aula de futebol para ele? Então ele chegou e a gente orou primeiro antes de começar. E a gente começou a fazer no circuito. Enquanto a gente fazia ali o circuito, o aquecimento, ele me surpreendeu. Ele chegou para mim e falou assim: tio, será que a gente pode ir lá na salinha de oração? Porque na Casa Viver a gente tem uma salinha de oração. E ali eu fui, me pego de surpresa, eu falei, vamos sim, a gente pode ir para a salinha de oração aqui. E lá, a gente foi, quando a gente chegou lá, meus amigos, eu fui interrogado por aquele menino. Nossa, ele me perguntou sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre tudo que vocês podem imaginar. Então ali de uma forma leve, descontraída, eu pude falar de Jesus para ele, eu pude ter esse privilégio de compartilhar o evangelho para ele na linguagem dele. E naquela manhã, naquela quarta-feira cinza, uma chuva fininha, onde eu achava que não ia vir nenhuma criança para o futebol, Deus ele trouxe aquela criança e aquela criança entregou a vida dele para Jesus naquele lugar. E são experiências que a gente só vive vindo para o campo missionário. Quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, a gente está sujeito a viver experiências que a gente nunca imaginou viver. Isso foi um pouquinho na minha história, foi assim que eu cheguei no campo missionário, foi assim que eu cheguei até aqui. Então fiquem com Deus. E você que é vocacionado, não perca essa oportunidade. Venha para o campo missionário, obedeça o seu chamado, obedeça aquilo que Deus tem para você. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável para a sua vida. Fique com Deus e... Oi!